As redes 5G começam a se espalhar pelo planeta e junto com elas surgem várias teorias sobre os efeitos delas sobre o corpo humano. Num cenário povoado por dúvidas, nós fomos atrás das respostas. Afinal, o celular pode ter algum efeito prejudicial para a nossa saúde? Boa parte da desconfiança em torno dos efeitos do celular sobre a saúde tem origem em um estudo feito nos Estados Unidos ainda nos anos 2000. Naquele ano, Bill Curry, um respeitado pesquisador norte-americano, publicou um estudo chamado Microwave Absorption in Brain Tissue, ou absorção de micro-ondas em tecido cerebral. Nele, o Wi-Fi, os celulares e ondas de rádio são apontados como prejudiciais ao nosso cérebro e como possíveis causadores de câncer. O estudo de Curry correu o mundo e passou a inflamar debates acalorados em torno do tema. Agora, com a chegada da tecnologia 5G, esses debates ficaram ainda mais quentes. O problema é que cientistas de diferentes instituições dizem que os estudos do Dr. Curry estão completamente errados. Ele estudou o efeito de ondas de rádio diretamente em células humanas, mas não levou em consideração a capacidade da pele humana de barrar essas mesmas ondas. Aliás, a pele humana é capaz de filtrar ondas muito mais fortes, como as da luz do sol, por exemplo. Para qualquer das gerações de celulares que emitem e recebem radiação na faixa de micro-ondas, que é um pedacinho da radiofrequência, são feitos estudos em animais, em células e mesmo estudos epidemiológicos em seres humanos, tentando verificar se o uso prolongado aumenta, por exemplo, a incidência de algum tipo de câncer. E há poucos relatos na literatura que vão nessa linha. O 5G provavelmente vai estar englobado nessa mesma dúvida e com uma faixa de frequências um pouquinho mais elevada do que as gerações atuais, mas que possivelmente seja menos lesivo a órgãos internos do corpo, porque é uma faixa de frequências que penetra menos no corpo humano do que as atuais. Todos os celulares usam ondas de rádio para se conectar com as torres. As ondas são classificadas de acordo com a sua frequência. Assim, a antiga TV analógica que todo mundo teve em casa usava ondas com a frequência de 700 MHz. Hoje, essa frequência é usada pelos celulares 4G. O 4G usa também frequências mais altas, na casa dos 2 GHz, por exemplo. O 5G também pode usar essas frequências, mas ele demonstra seu verdadeiro poder em frequências bem mais altas, que os técnicos chamam de ondas milimétricas. Aí já estamos falando de ondas de rádio na casa dos 26 GHz, 13 vezes mais altas que as de 2 GHz usadas hoje em dia. Essas frequências mais altas é que se tornaram o centro das polêmicas mais recentes. Só que é justamente o contrário. Ondas de maior frequência têm muito mais dificuldade de penetrar na pele humana ou de atravessar outros obstáculos do que as frequências já usadas hoje em dia. Essa faixa de micro-ondas, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Ele passa de metros para milímetros e, portanto, interage com objetos menores e é facilmente absorvido por pequenas quantidades de tecido. Então você tem uma absorção grande logo nas primeiras camadas do tecido humano, do corpo humano, e, portanto, ele não deve conseguir chegar mais adiante. Justamente por conta dessa maior dificuldade das ondas mais altas para atravessar estruturas como a da nossa pele e também as paredes das nossas casas, é que as operadoras terão que instalar muito mais antenas pelas cidades. Caso contrário, o 5G não vai conseguir alcançar o que todos esperam dele: altíssima velocidade com baixíssimo tempo de resposta. Você deve estar se perguntando, se é assim, de onde veio toda a quase histeria que alguns estão demonstrando quando o assunto é 5G. Em Santa Catarina, por exemplo, um projeto de lei quer até proibir os testes e a instalação da nova tecnologia. A causa para a onda de alarme está numa praga da internet: as fake news. Uma das peças que correram o mundo e despertaram temores foi o caso da morte de cerca de 350 pássaros na cidade de Haia, na Holanda.
A mortandade é atribuída a testes com a tecnologia 5G que estavam em curso na região. O projeto de lei de Santa Catarina usou esse material para defender a proibição do 5G no estado. Porém, segundo pesquisadores do Museu de História Nacional da Holanda, as mortes não tiveram a ver com isso. Depois de fazer autópsias em 15 pássaros, eles concluíram que as mortes foram causadas por colisões dos animais uns contra os outros e contra árvores. Acontece que os pássaros estavam concentrados em uma pequena área arborizada da cidade. Há relatos de uma série de explosões numa obra próxima, o que pode ter feito com que os pássaros entrassem em pânico, se chocando uns contra os outros e contra outros objetos. Tem que tomar cuidado porque todo mundo está apontando para a mesma coisa, tem que arrumar um culpado. Então, em 2005, estavam acontecendo fenômenos com os sapos. Lá na Alemanha, os sapos, centenas deles, estavam explodindo. Apontaram para as torres de telefone celular, de rádio e de televisão. Olha lá, não falei? A radiofrequência está explodindo os sapos. E aí precisou de uma análise de especialistas, os biólogos vieram, analisaram o ambiente e descobriram que o corvo bicava as costinhas do sapo e se alimentava do fígado do sapo vivo. O sapo perdia o fígado, os pulmões aumentavam de tamanho e o sapo explodia. A conclusão oficial das autoridades holandesas parece lógica, mas na visão da RT América, a história toda tem a ver com o 5G. Para quem não conhece, a RT América é um canal de TV a cabo nos Estados Unidos, mas ela é, na verdade, um braço de propaganda do Kremlin, controlada de perto pelo regime de Vladimir Putin. RT significa Russia Television. A história da morte dos pássaros em Haia e sua ligação com os testes 5G foi transformada num grande show pela RT, que transmitiu inúmeras reportagens falando sobre o assunto e produziu vários vídeos que se espalharam pela internet contando a história. Desde o final de 2018 e ao longo deste ano de 2019, o canal ingressou numa cruzada contra o 5G, produzindo material e espalhando conteúdo sensacionalista acerca do tema. A explicação tem mais a ver com política que com tecnologia. A ideia parece ser a de retardar os testes com 5G no Ocidente. Em Haia e em outras cidades europeias, os testes foram adiados até que novos estudos fiquem prontos e comprovem a segurança do 5G. Porém, ao mesmo tempo, na Rússia, o avanço das redes 5G está a pleno vapor, sem contestação. Precisamos lembrar que o 5G é tão decisivo para o futuro da humanidade que os países que chegarem atrasados à tecnologia amargarão prejuízos gigantescos. Não à toa, boa parte da disputa entre China e Estados Unidos gira em torno da primazia pelo 5G. Ainda que o 5G possa estar sendo vítima de uma guerra de propaganda, é evidente que toda nova tecnologia precisa ser validada quanto à sua segurança. Foram feitos estudos de longo prazo, de décadas, estudando pessoas no mundo inteiro e classificando os resultados de acordo com o tempo de uso. E nesse conjunto de dados, que é o chamado estudo Interphone, que foi patrocinado por várias entidades internacionais, inclusive a Organização Mundial da Saúde, esse estudo chegou à conclusão que somente uma das faixas de uso, aquela muito frequente, que é quase difícil de você entender, uma pessoa ficar usando o celular quase 2.000 horas direto no ouvido, nessa faixa de uso há uma incidência maior de gliomas, que é um câncer cerebral, e de neuroma acústico, do lado que se usa o celular com mais frequência, tipo do lado esquerdo, se usa o celular aqui, há uma maior incidência pequena e só nesse grupo. Em todos os outros grupos, você analisando faixas de tempo de uso bastante diversas, nunca há essa mudança. Aqui no Brasil, o leilão das frequências do 5G está marcado para o primeiro semestre de 2020. A gente espera que a guerra de informação e as notícias falsas não atrapalhem o processo, já que entrar tarde nessa nova era de inovação digital pode ser bem negativo para o país.